Vamos lá. Esse vídeo provavelmente é o vídeo que foi mais pedido até agora no canal. Um vídeo em que eu falo sobre os erros que eu cometi quando eu estava me preparando para a faculdade de medicina, quando eu estava no cursinho. E eu vou tentar fazer esse vídeo assim de maneira bem linear, né, bem amarradinho tudo, mas eu tenho dois disclaimers para fazer. O primeiro é que, vocês podem ver, não tem roteiro, eu nunca faço nenhum roteiro no meu vídeo, né? Eu sempre vou falando porque eu gosto de manter essa conversa, na verdade, né? Eu acho que meu canal, a proposta do meu canal é ser um conjunto de conversas aqui em que a gente troca ideia. E eu leio os comentários, eu leio todos, tá? Então, se parecer, em algum momento parecer muito confuso, parecer que tá fugindo do assunto, eu espero que vocês me perdoem. Eu tô tentando, na verdade, conseguir gerar um panorama, né? Daquilo que estava dando certo e estava dando errado no momento, para que vocês entendam, né? De modo que eu acho que é muito difícil conseguir pontuar só uma coisa, duas coisas, 5 coisas que estavam dando errado. E, geralmente quando no cursinho ou na vida, né, as coisas dão errado, tem muitas coisas dando errado ao mesmo tempo, e é por isso que elas dão errado, né? Por isso que está tudo dando errado, na verdade. Quando você só tem uma coisa assim que está complicada na sua vida está indo mais ou menos por caminho que ela deveria ir, né? Então, eu vou fazer esse esforço, né, de tentar pontuar algumas coisas, mas eu quero que sempre vocês tenham em mente, quando eu vou contando, que não é só isso, não é aquilo isoladamente, né, tipo, sei lá, uma falta de foco isoladamente, falta de disciplina isoladamente, não causa a sua falha, o seu fracasso. Geralmente aquilo tem um efeito mais amplo, se propaga assim na sua vida, né? E eu vou tentar explicar isso ao longo do vídeo. A outra coisa é que a minha ideia também é sempre poder te dar recursos, né, para você conseguir não errar, né, isso. E o primeiro recurso que eu quero te dar é você entender que esses erros, né, essas falhas, vamos dizer assim, elas não ficam isoladas no mundo do cursinho, como eu acabei de falar, no mundo da preparação para a prova, né. São falhas que geralmente você encontra em outras áreas da vida, né? Elas se translocam para outras áreas da vida, porque são falhas suas, né? E você, tipo, Cláudia que está assistindo o vídeo, você, Rafael que está assistindo o vídeo, você não é só você dentro do cursinho, e aí quando você sai do cursinho, você sai, né, do curso preparatório aí para o concurso, você é outra pessoa. Você é a mesma pessoa o tempo todo. Então esses erros que você comete dentro do cursinho são erros que você está cometendo fora também. E é por isso que eu disse que é difícil você isolar 5 erros, é difícil você isolar 10 erros, 10 acertos, assim, para você tomar na prova, né? Geralmente é um conjunto de coisas na sua vida que está ou muito bem encaminhada, ou está mal encaminhada, e as coisas começam a dar errado, né? Então, a gente não tem o roteiro, eu vou tentar falar, né, tudo que vem de memória, e tentar ir contar assim, um pouco do que eu fiz para remediar cada uma dessas coisas, né? Acho que o primeiro erro foi não ter levado tão a sério o cursinho desde o começo, muito porque eu vinha já de outra carreira, eu já tinha dinheiro no bolso, eu não precisava mudar de carreira, eu não precisava, não era uma nova fase da minha vida, pelo contrário, tipo, enquanto eu via os meus colegas de cursinho, que eram pessoas maravilhosas, e até hoje, assim, eu tenho extremo carinho por eles, porque alguns deles realmente, assim, atravessaram comigo fases sombrias da minha vida. Eu via que para eles era uma coisa nova. Existe essa sensação do novo, né, da vida que está começando, da possibilidade, e enxergar aquele passo como necessário, aquele passo como um passo que nunca foi tomado. Quer dizer, você está entrando, né, no mercado de trabalho, você está entrando na preparação para o mercado de trabalho. Para mim aquilo não era verdade, né? Eram coisas que para mim não eram novas, né? Você fazer universidade, tudo, né? Aí depois trabalhar e tal. Eu já trabalhava, fazia 8 anos, 10 anos, né? Eu já tinha uma vida antes. E quando eu cheguei no cursinho, eu não enxergava aquilo com a necessidade de passar aquela sede, aquela gana, né? Embora eu estudasse muito, né? Eu falei para vocês em outro vídeo, eu levei 2 anos e meio para passar, né? O primeiro meio ano foi eu pegando esse ritmo de estudar, entendendo assim, o que era falhar, o que não é falhar, né? Entendendo como é que se estuda. E eu tenho a sensação de que muito desse primeiro 1 ano e meio, o último ano foi completamente focado, assim, mas o primeiro ano e meio foi muito entrando nesse ritmo de entender, assim, que realmente, apesar de eu já ter tido uma vida antes, apesar de eu já ter feito outras coisas antes, isso aqui é extremamente importante, isso aqui vai requerer sacrifícios, isso aqui vai requerer que eu abra mão de muitas coisas que eu gosto, de muitas coisas que eu tenho vontade de fazer, de sair com os meus amigos,
né? Vai requerer que eu abra mão de lazer, vai requerer que eu passe horas, muito mais horas estudando do que eu estava estudando, né? E para mim, assim, olhando para trás, olhando em retrospectiva, talvez se eu tivesse tido essa percepção antes de, opa, peraí, isso aqui é mais difícil do que parece, isso aqui é mais grave, é mais sério do que parece, né? Quer dizer, uma vez dando certo, se eu passar realmente nessa prova, a minha vida vai tomar uma direção nova, desconhecida, que, como eu disse, né, é normal você ter essa perspectiva quando você é novo, quando você nunca estudou e tal, mas quando você é mais velho, se você tem trabalho, e aí eu acho que eu estou falando mais com os concurseiros, né, ou quem está, enfim, na universidade e está prestando alguma prova aí. É mais difícil você ter essa perspectiva, porque, tipo, querendo ou não, você meio que está inserido no mercado de trabalho, você tem mais ou menos a sua vida, então você não passar não é um desastre tão grande. Enquanto que quando você está mais novo, se você não passa, é um puta desastre, porque a sua vida simplesmente não avança, você está naquele limbo, né? E aquele limbo gera ansiedade, porque você não está nem no mercado profissional, que é o caso das pessoas que já são, entre aspas, adultas, né? Já trabalham, enfim, já tem sua vida construída, e das outras pessoas que estão começando a vida delas, né? Que eram meus colegas do cursinho. Então, o primeiro erro que eu diria foi esse, assim, de não perceber que a coisa era mais grave, que o buraco era mais embaixo, que é mais difícil, e não ter encarado isso desde o começo, né? Porque eu ia pra bar, cara, eu enchia a cara, eu ainda saía muito, não estava tão focado, me envolvi em um monte de bobagem, assim, durante o curso. Então, eu com certeza elencaria esse primeiro erro. E, tanto é verdade que, assim, uma vez que você começa a perceber que esses erros estão levando, enfim, ao seu baixo desempenho, você começa a ficar ansioso, porque você vê outras pessoas indo bem. O meu cursinho tinha um sistema bem rígido nesse sentido, né? Outras pessoas estão indo bem, você vê que existe um ranking classificatório ali das pessoas que vão bem, das outras que vão mal, e você começa a ficar ansioso. Só que você não pode deixar essa ansiedade te engolir, né? Esse seria o segundo erro, vai. Uma coisa que me atrapalhou muito mesmo, assim, ao longo do cursinho, desculpa, mas isso entra um pouco na faculdade de medicina, foi ter deixado a ansiedade me consumir, né? E qual ansiedade? Essa ansiedade de realmente, depois que eu virei a chave, de querer estudar mais, de fazer mais ponto, de ficar mais em cima, de achar que se eu não passar também vai ser o fim do mundo. E aquilo vai tomando um peso na sua vida que não só assim faz você ficar mal, fisicamente mal, né, cara? Você vai ficando doente de verdade, assim, não é exagero, tá? Eu digo isso até como médico, né? Essa ansiedade te deixa doente de verdade, mas compromete a sua capacidade de se concentrar, a sua capacidade de conseguir levar aquele esforço de maneira sustentável ao longo dos estudos, porque estudar é fisicamente desgastante, é mentalmente desgastante, não é um tiro de meta, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, cara. É você começar a estudar em janeiro, parar em dezembro, às vezes janeiro, fevereiro do ano que vem, quando tem segunda fase, né? E você precisa manter um ritmo sustentável. Agora, quando você está ansioso, você se deixa ser engolido por aquilo. Você não consegue mais estudar porque você está o tempo todo pensando que vai dar tudo errado, que você não vai passar, que você está fudido porque você vai ficar mais um ano estudando e se você não passar, meu Deus, a sua vida acabou. O que não é verdade, né? Não é verdade. Então, se num primeiro momento eu também não estava levando tão a sério, num segundo momento eu estava levando tão a sério, mas tão a sério a coisa, achando que literalmente a minha vida ia acabar, que eu não conseguia me concentrar. Então eu vi o meu desempenho sair tipo de um dos melhores assim do simulado, vamos dizer, para cair 100, 200, 300, 500 posições, o que para mim foi um baque, né? E eu não entendi o porquê, mas tinha um porquê, né? O meu pai, ele tinha sido diagnosticado com câncer na época, ele estava recebendo tratamento com quimioterapia, teve que fazer uma cirurgia, refez a cirurgia porque teve uma complicação, então teve vários fatores ali, assim que as coisas foram complicando, vamos dizer assim, na minha vida pessoal, que me deixavam ansioso, né? Eu me sentia muito culpado por estar estudando, por exemplo, enquanto meu pai estava no hospital fazendo quimioterapia. E depois, eventualmente, ele ficou bem, né? Eu não precisei me preocupar tanto, assim. Ele ficou bem, está bem até hoje, graças a Deus, e eu passei, né? E tudo bem, assim, eu não passei em algumas provas, e a minha vida não acabou por causa disso. Eu passei em uma prova e tá bom, né? Você em uma, você precisava de uma vaga. Eu não tinha como ocupar todas as vagas. Isso eu ouvi uma vez um professor desse cursinho assim falar. Você não precisa passar em todas, você precisa passar em uma que você quer. Uma. Porque você só vai ocupar uma vaga, não tem como você ocupar todas. Então, se você passar em uma, tá bom, você já venceu. Né? E isso foi essa fala assim que me deu
sabe? Uma coisa para relaxar, né? Que mudou meu modo de encarar os estudos, né? Você encarar tudo com ansiedade não faz só os seus estudos ficarem pesados, né? Mas faz você ser uma pessoa pesada também. Ser uma presença pesada no sentido de que você fica levando tudo tão a sério, te impede de se concentrar, te impede de ter um bom desempenho, porque você está muito nervoso, né? E na prova você precisa estar relaxado para conseguir fazer conexões mais abstratas, para conseguir fazer conexões mais profundas entre os assuntos. E estar ansioso não é bem o estado mental em que você consegue fazer isso, né? E eu acho que isso já tem a ver, talvez, com o terceiro erro, né? Que é não ter aprendido a relaxar muito ao longo do cursinho, porque isso comprometeu o desempenho também, né? Não aprender a relaxar, eu acho que um outro modo de dizer isso seria ter sido uma pessoa bitolada, né? Sabe a pessoa bitolada que só estuda e não faz mais nada, né? Você vê como, de novo, né? Olha só, voltando no começo do vídeo, olha como não é um erro pontual, sabe? Assim, é um jeito de você viver, na verdade, que vai te levando pro erro, vai te induzindo pro erro, né? São coisas mais complexas na vida que vão te levando, assim, às vezes, para falha, ou enfim, né? Para insuficiência, eu acho que é um termo melhor, para insuficiência aí no desempenho da prova. Mas ser bitolado, eu quis dizer exatamente nesse sentido, de estar tão concentrado, de falar só de prova, de ficar só no estudo, de fazer só isso aqui e tal, e não aprender a relaxar, né? No ano em que eu passei, eu lembro que na véspera da prova da USP, né, na FUVEST, eu tinha estudado bastante, nos simulados eu ia bem, eu imaginava que eu teria condições de passar, mas eu estava tão nervoso, que eu lembro exatamente assim da cena. Tinha vindo uma amiga de Brasília para ficar na minha casa, ela ia passar uns meses ali na USP, inclusive, e ela estava na minha casa e ela me chamou para sair, para ir jantar, porque acho que tinha um irmão dela na cidade, alguma coisa assim, um amigo dela, e eles iam jantar num restaurante espanhol, alguma coisa assim. Só que eu estava tão nervoso, né, pensando, não, eu não posso sair, eu não posso curtir tal, eu não posso fazer nada de lazer agora porque amanhã é o grande dia, que eu falei para ela que não e eu ia ficar em casa, né? E eu fiquei em casa assistindo um documentário da Janis Joplin e eu tava tão nervoso, cara, que eu comprei um maço de cigarros, né, porque eu fumava bastante, né? E eu fiquei fumando um cigarro atrás do outro, completamente absorvido ali, pensando na prova, não conseguia relaxar. Dito e feito, assim, dormi muito mal, dormi tenso pra caramba. No dia seguinte, não fui mal na prova, nem um pouco, na verdade, né? Mas faltou um ponto pra nota de corte para poder passar, né? E quando eu fui ver, eu tinha errado bobeiras, né? Então, eu não aprendi a relaxar naquele ano, né? Na verdade, isso foi uma coisa que eu fui aprender só depois, né? Isso dentro já da faculdade de medicina, porque esse mesmo comportamento eu fui levando ainda, eu acho que no primeiro ano inteiro, né? Eu levei esse comportamento de ficar só bitolado, de não fazer mais nada, de não sair mais nada, né? E aquilo não só, eu acho que me empobreceu como pessoa, sabe? Porque se você só estuda, você não tem outro assunto, você vira uma pessoa desinteressante, né? Eu gosto de dizer assim que ser médico é a minha profissão, não é minha vida. A minha vida, eu acho que eu sou uma pessoa mais interessante do que isso. Eu sou uma pessoa com uma vivência anterior à medicina e uma vivência depois da medicina, com certeza. De modo que não dá para reduzir aquilo que você é a só estudo, e isso, de novo, prejudica o seu desempenho, né? E na faculdade de medicina isso continuou, principalmente porque o ritmo de estudos, ele não é parecido no sentido de que você tem simulados e tudo mais. Em termos de volume, eu acho que aumenta muito mesmo o volume de coisas que você precisa saber, decorar, memorizar, é absurdo, sem paralelos, né? E por conta disso, né, claro, também porque você finalmente entrou, você tem que começar a levar a sério se você não levou a sério até agora, porque afinal de contas agora você está se preparando para ser um profissional, né? Eu mantive muito dessa rigidez assim, cognitiva de só estudar e só não fazer mais nada e tudo mais. Eu demorei um pouco para me soltar, né, e começar a viver um pouco a vida e com certeza foi a melhor coisa que eu fiz, assim. Mudou muito o meu desempenho, melhorou muito, eu consegui estudar melhor, né? E já que a gente está falando de estudo, provavelmente, né, a outra ressalva que eu faria é que na hora de estudar, eu falhava pelo menos, em não corrigir tanto os meus erros quanto eu corrigia hoje,
quanto eu corrijo hoje, desculpa. Porque o que acontece no cursinho? Tá? Eu acho que o que acontece nos cursos em geral, tá? Você tem um cronograma, né? E você tem que chegar do começo ao fim passando por todo o percurso. Só que é um volume tão grande de coisas que você vai como uma corrida. Você vai passando por ali e você não torna para trás. Geralmente você tem facilidade em algumas áreas. Então nessas áreas que você tem facilidade, para mim, por exemplo, era biológicas, física, química e tal, você consegue pegar esse percurso inteiro e correr ele numa boa. Nas áreas que eu tinha dificuldade, para mim era especificamente matemática, eu deixava a peteca cair em muitos momentos, né? Eu tinha muitas dificuldades ao longo do caminho. De modo que eu não parava e corrigia os erros, né? E voltava e simplesmente tentava, como se diz, consertar aquela parte que estava frágil, né? Eu estava só seguindo em frente e pensei, porra, errei, não estou dominando esse assunto, é muita coisa para decorar, paciência. No final das contas, isso se traduziu em um grande erro, porque em todas as provas mais concorridas, né, o que me deixou, aliás, o que me reprovou, né, o que me reprovou foi exatamente matemática. Em todas as outras áreas eu me garantia, em química eu me garantia, em física eu me garantia, um pouco menos, mas me garantia, biologia eu me garantia, agora matemática eu dancei. Muito porque eu não tinha coragem de olhar, pegar o erro e tal, e tentar esmiuçar aquele erro, né? Muito por conta também de um outro pensamento errado que eu acho que a gente tem, que é de ficar na nossa zona de conforto quando você está estudando, né? Você não quer olhar para coisas que você está errando, porque afinal de contas vai levar tempo você sentar e estudar e entender aquilo, vai levar dedicação, você vai precisar correr atrás de professor, vai ter que reler livro e tal. E quando você está acertando as coisas que você sabe, as coisas que você já gosta, tá fácil, né? É só você continuar fazendo. E dentro desse contexto em que você precisa sair de uma corrida, que você está aqui partindo do ponto A, você precisa chegar no ponto B e você não pode parar, porque é muito volume de coisas, se você deixa alguma coisa cair, a coisa se acumula, é mentalmente mais fácil, emocionalmente mais fácil você abandonar aquilo que você acha difícil e rezar para não cair e seguir em frente e pensar, vou torcer para que caia aquilo que eu sei, do que você voltar para trás, olhar para o seu erro, né? Ter um momento para fazer um feedback seu próprio e corrigir seus erros, né? Isso com certeza é fundamental, né? Olha para as coisas que você erra, corrige, não tenha medo, não fica na sua zona de conforto querendo estudar mais, né? Saber mais daquilo que você já sabe, porque você já sabe, você já domina um assunto. Por que você quer estudar mais? Você precisa saber o suficiente que vai cair na prova, e geralmente isso é 80%, você não precisa saber mais do que isso, né? Eu sempre bato nessa tecla aqui no canal, tipo, você não precisa saber o detalhe do detalhe, tipo, dane-se isso, ninguém se importa, sinceramente, vai cair em uma prova obscura no interior do Paraná que não vai fazer diferença na sua vida, só se você for prestar, só que aí você está estudando especificamente para aquela banca, né? Outro erro que eu diria, que eu já mencionei aqui no canal, desculpa, falando muito, a boca fica seca. Outro erro é que eu passava muito tempo copiando. E eu sei que vocês pedem muito para eu fazer um vídeo sobre anotar. E hoje eu te digo, não perca tanto tempo anotando, cara. Presta atenção na aula, anota de um jeito mais simples, né, diferente, assim, que eu vou abordar aqui em algum momento. Mas eu perdia muito tempo anotando tudo que o professor falava. Tudo, até as piadas eu anotava. Sim, eu era esse tipo de aluno que eu anotava as piadas. Quando eu já tinha entrado na mentalidade de, opa, isso aqui é sério, preciso levar isso aqui a sério, porque é uma nova fase da minha vida, eu precisava anotar tudo. E era bizarro, porque, como eu disse em outros vídeos, né, eu tinha folhas e folhas e folhas de papel A4, ficava cada caderno que eu tinha, né, caderno entre aspas, era um calhamaço assim, gigante de folhas e tinha até as piadas do professor ali. Né? Porque na minha cabeça eu usar as piadas, e é verdade isso, tá? Cientificamente é verdade, quando você usa alguma piada, alguma coisinha, você memoriza as coisas, mas eu era o louco da canetinha, eu sempre chamei assim, né? Eu era o louco da canetinha, que eu precisava anotar tudo e tal, e às vezes eu tava tão compenetrado ali que eu não tava prestando atenção no que o professor tava falando, né? Eu tava só no modo mecânico. E muitas vezes, aliás, para não dizer a maior parte das vezes, né? Você não vai voltar nas suas anotações, porque, de novo, já tá escrito. Tem um livro em que está escrito melhor do que você escreveu. Né? Ah, mas o professor falou de um jeito diferente. Então você só copia aquilo que o professor falou de um jeito diferente, aquilo que você percebeu que, opa,
Isso aqui é uma coisa a mais. Mas o seu dever é prestar atenção, né? Prestar atenção, tentar pegar a essência daquilo que o professor falou e começar a aplicar já em exercício. Né? Estuda, faz muito exercício, erra, porque é assim que você, é só aplicando que você vai começar a instrumentalizar, né? A transformar em ferramenta aquele conhecimento e obter ele, é como se fosse um superpoder, assim que você finalmente alcançou. Você só consegue ter ele de fato para você se você usa ele. Agora, se aquilo fica no seu caderno, no seu papel, porra. E é verdade, no final das contas, eu não lia mais depois. Essa era a coisa mais bizarra. E eu tive que jogar tudo fora depois. Porque eram maços e maços e maços, assim, dessa grossura de matéria anotada que não serviam para nada. Não serviam para nada. Eu não voltava depois. Por quê? Ou eu lia aquilo que estava escrito, que eu escrevi, né? Ou eu fazia a droga do exercício. Os dois não davam. E assim, o que cai na prova? Exercício. Não é, mas tem a prova teórica, né? Porra, mas aí também tem exercício teórico, também tem exercício escrito, né? Discursivo. Né? Então você treina o exercício discursivo. Se você vai pegar uma banca tipo Unicamp, né, da vida, a prova de segunda fase da FUVEST, da vida, você pega e faz exercício discursivo. Não tem por que você ler o livro ou ler a droga da anotação que você fez, porque o professor ele lê o livro e aí ele escreveu na lousa para você. Aí você escreveu da lousa para você ler. Nunca fica perfeito, porque sempre perde alguma coisa no caminho, né? O professor ele já destilou aquilo que é mais importante na lousa dele e você provavelmente tentou destilar aquilo que é mais importante para você, de modo que, né, no seu caderno tem que ter só a essência. Né? Tem que ter só o puro, a coisa mais importante. E o mais importante é você conseguir aplicar aquela droga de conhecimento no exercício. Não refazer o livro, você não vai reescrever o livro. Você faz isso quando você estiver no mestrado, no doutorado, aí você faz um livro. Né? Antes disso, não. Então esse com certeza seria outro erro. Eu perdi a conta de quantos erros a gente está. Acho que em 5 já? Eu acho que foram 5 já. Eu vou tentar falar mais uns 2, tá? Que eu considero que são importantes de verdade. Esse é um assunto particularmente difícil, porque eu acho que muita gente tende a interpretar mal isso, né? Porque leva muito isso como se fosse conselho de mãe, mas eu vou dizer que não é um conselho de mãe, é um conselho verdadeiro, que é as suas companhias importam, né? Escolha bem as suas companhias. Como eu disse, eu tive a sorte muito grande de ter bons amigos mesmo, né? Que me levaram para os altos mais altos e os baixos mais baixos, ou melhor, que me acompanharam nesses altos mais altos e baixos mais baixos, né? E por isso eu tenho imenso respeito por eles, imensa gratidão por eles. Todos eles viraram médicos incríveis, né, hoje. Todos se formaram por grandes instituições de São Paulo, né? E eles, até hoje, assim, eu vejo com muita inspiração a seriedade, assim, com que eles se comportavam, que com certeza, naquele momento, eu não tenho vergonha de dizer, decididamente eles tinham muito mais maturidade que eu tinha, mesmo tendo 5, 6, 7 anos a menos do que eu, né? Não tenho dúvidas disso, de modo que ter tido a sorte, ou melhor, ter escolhido aquelas amizades bem, sem dúvida foi fundamental para que eu conseguisse ter um apoio emocional, ter um companheirismo, porque tem muito disso quando você está estudando. Ter um grande companheirismo te dá forças, porque é um momento tão duro, é tão exigente, você tem que estudar ali, ralar, né, para poder fazer uma prova, mas várias provas difíceis. Você só consegue tolerar um período desse de pressão, né, por tanto tempo, essa ansiedade que a gente estava falando, se você tem alguém que está contigo no barco, sabe, que está falando, não, olha, calma, fica tranquilo, a gente vai passar disso, cara, depois a gente vai dar risada, vai ser muito bom. Então você tem que escolher bem as suas amizades. E quando eu digo escolher bem as suas amizades também, eu diria escolher bem seus relacionamentos amorosos, né? Porque muita gente acha também que quando você está no cursinho, quando você está, né, estudando para um concurso na residência médica ou concurso público, você tem que virar um eunuco, você tem que virar uma seta e você não pode se relacionar e nem nada disso. Eu acho que isso é errado, no sentido de que assim, é uma bobagem, na verdade, né? Você precisa encarar isso com maturidade, isso é verdade, né? Isso é verdade. Coisa que, de novo, eu assumo, eu não tinha, né? É um erro meu. Olhando para trás, assim, eu definitivamente não tinha maturidade para poder fazer isso, né? Até hoje, na verdade, eu acho que eu não sou a pessoa mais madura do mundo, eu me esforço bastante, né? Mas é muito difícil você conseguir
fazer isso bem feito, no sentido de manter um relacionamento, também um relacionamento amoroso, porque, afinal de contas, existe uma expectativa que outra pessoa tem de você, você tem uma expectativa em relação a outra pessoa, e vocês estão num momento difícil, quer dizer, você, né, está num momento difícil, não sei com quem você está se relacionando, mas assim, você está num momento difícil, decisivo da sua vida, que é você entrar numa nova carreira, né, você entrar numa universidade, entrar num curso, entrar numa profissão nova. E requer muita maturidade sua para conseguir separar seus horários, né? Organizar seu tempo, se fazer presente, né? Você ser um estudante, né? Independente do seu nível de escolaridade, não é uma desculpa para você ser uma pessoa babaca, ser um companheiro ausente, um namorado, uma namorada ausente, porque você só está estudando e, afinal de contas, a sua prioridade máxima é o seu estudo, né? Claro que isso é verdade, mas só até um certo grau. Eu acho que se você coloca sempre os seus estudos e a sua vontade e aquilo que você quer, tudo em primeiro lugar, e você usa meio aquela política de terra arrasada, que foi meio que eu fiz e eu me sinto muito mal por isso hoje, porque eu vejo que foi uma grande falta de maturidade, você tá fadado a se fuder. Desculpa aí, né, o palavrão. Eu recebi um comentário, inclusive, esses dias, só um parênteses, eu recebi um comentário aqui no canal falando que eu falo muito palavrão. Se você não gosta que eu falo palavrão, então foda-se, porque eu vou continuar falando muito palavrão. É o jeito que eu sou e eu me expresso melhor assim. Eu considero que eu sou muito mais sincero quando eu falo palavrão. Então foda-se se você não gosta que eu falo palavrão. Continuando, você não pode, você vai se fuder se você usar essa política de terra arrasada e achar que tudo, até os seus relacionamentos estão abaixo da sua carreira. Porque eventualmente a sua carreira ela para, né? Eventualmente a sua carreira ela estagna ou a sua carreira ela simplesmente desmonta porque inteligência artificial, tecnologia, não sei. Alguma coisa acontece que de repente o seu trabalho ele não é mais tão importante. E sinceramente ele não é tão importante. O seu trabalho ele só tem a função de te fazer ganhar dinheiro. Eu garanto para você que no instante em que você começar a ganhar muito dinheiro, de alguma outra forma você para de trabalhar. E aí nessa hora, meu amigo, minha amiga, você acha que o quê? Né? Desculpa aí, mas até me exaltei agora. Você acha que o quê? Você acha que o que vai te sustentar vai ser o seu trabalho de novo, porque você vai ficar lá trancado 18 horas no hospital? Né? Ou vai ser a sua família, alguém que você chega em casa, ela abre a porta para você, né, te recebe, está sempre ali do seu lado, a sua namorada, seu namorado que está sempre ali te acompanhando nos altos e baixos. Eu não tenho dúvida que é a segunda opção, né? O seu trabalho, meu amigo, é legal, te completa a vida, né, é importante para você, enfim, às vezes dá um sentido aí para tua existência maluca, mas fundamentalmente o trabalho serve para levar dinheiro para casa e te dar conforto. No instante em que isso passa, a família vem em primeiro lugar. Né? Então talvez eu acho que eu vou deixar esse como o último erro, porque eu não vejo como aprofundar mais isso, né? Na minha época do cursinho, uma coisa que eu fiz, eu falei das amizades, foi ter me envolvido algumas vezes com várias meninas e eu era um completamente, não tem como mentir, eu era um completo babaca, cara. Eu era um completo babaca, porque eu tinha essa política de meus estudos vêm em primeiro lugar, eu venho em primeiro lugar e eu tô 100% focado e se você me atrapalhar, né? Assim, eu não falava verbalmente isso, pelo amor de Deus, né? Embora eu tenha falado isso uma vez e me arrependo, eu pedi desculpas pra menina depois, fiquei morrendo de vergonha. Porque esse é o tipo de coisa que não se fala. Isso é uma coisa que não é verdade. Não existe nada mais importante do que sua relação com os outros, né? Do que você manter uma relação de carinho, de amor, de cumplicidade. Isso sim te leva além, né? Depois que você passa no vestibular, cara, dane-se o vestibular, entendeu? E na época do cursinho eu não tinha essa percepção. De modo que o que aconteceu foi que eu passei por vários relacionamentos ao longo do cursinho, sempre com essa política de não, a prova, eu em primeiro lugar e tal. E eu acabava desapontando não só a mim mesmo, né? Porque, caramba, né? Você está envolvido num relacionamento e aí você, de repente, acha que está perdendo o foco e aí você simplesmente decide sair de um relacionamento, aquilo te afeta, né? Tira o seu foco realmente. Mas principalmente você acaba machucando os outros, né? Então esse é um gostinho azedo que eu tenho até hoje, que eu me arrependo bastante de ter sido uma pessoa babaca completamente desnecessário, sem necessidade, né? E que no fundo não mudou a minha vida. Quer dizer, eu não comecei a tirar mais pontos porque eu deixei de namorar, ou também não comecei a ganhar mais pontos no instante que eu comecei a namorar. Na verdade, não mudava. O que muda é aqui dentro. O que muda é a sua maturidade, né, de quanto você consegue se comprometer com aquilo que você está fazendo, dividir horário, saber se relacionar bem, né, porque no final das contas isso vai continuar para a sua vida. Se você decidiu fazer medicina, se você decidiu entrar num concurso público, não importa.
né? Uma vez que você entrou numa profissão que é altamente demandante, não é como se magicamente está tudo resolvido, a sua família depois vai entender. Não, você ainda vai ter que dividir horário. Você ainda vai ter que dividir horário, se não com a sua esposa, seu esposo, namorado, com a sua família, né? Se você não tem família, você vai ter amigos. Aí, se você não tem família nem amigos, meu amigo, você precisa de um cachorro e, coitado do cachorro, você precisa dar um pouco de atenção pro seu cachorro, pro seu gato, né? O que eu quero dizer é que assim, não é que as outras partes da sua área, as outras partes da sua vida vão sumir uma vez que você entra na profissão. Isso não muda. E olhando para trás, eu enxergava assim, tipo, não, eu vou ser completamente compenetrado no meu objetivo e nada vai ficar no meu caminho e não sei o que lá, não sei o que lá. E eu não ganhei absolutamente nada com isso. Eu ganhei, na verdade, um gosto amargo na boca de ter feito mal, de ter machucado algumas pessoas, né, do qual eu me arrependo muito, né, eu não me orgulho nem um pouco, e no final das contas não mudou nada em termos do meu desempenho, absolutamente nada, né. Provavelmente eu preferiria, né, ter aberto mão assim até de alguns pontos que no final das contas não fizeram tanta diferença, uma vez que você passa, né, para ter sido uma pessoa menos, como se diz, menos mal educada, né, mal educada, menos imatura, né, com aquelas pessoas. Isso não foi só com pessoas com quem eu me relacionei, com amigos também. Eu acabei falando bobagens para um monte de amigos, né, acabei rejeitando vários amigos também, porque eu achava que no final das contas, né, o estudo vem em primeiro lugar e não é verdade. Estude, seja comprometido, faça seus sacrifícios, né, controle a sua ansiedade, né, não seja uma pessoa bitolada, saiba descansar, né, porque isso afeta a sua capacidade de tomar decisão. Saiba se focar, saiba se concentrar, não fica preso anotando, não seja um Zé Canetinha, presta atenção, né? A aula já está sendo dado o mais importante para você, escolha bem suas amizades e saiba com quem você está se relacionando, né? Mas principalmente seja um bom ser humano, né? Estudar e se focar e tudo isso é menos importante do que você imagina, né? É menos difícil do que você imagina também, é muito menos difícil do que você imagina. Né? Repara que a parte mais complicada, como eu disse no começo do vídeo, nunca é o estudo, nunca é como que você resolvia a questão tal, como que você anotava esse desse jeito, como que você assistia a aula, você sentava virado apoiado com o bumbum direito ou com o bumbum esquerdo. Essas coisas não fazem diferença. Todas as coisas que fazem diferença são imensamente mais complexas. Eu tentei dar uma pincelada em cada uma delas aqui, mas é muito difícil, né? Tipo assim, precisaria de horas a gente sentado conversando para você entender o que eu quero dizer, mas eu acho que eu consegui dar uma passada por cima, né? Mas são todas coisas muito mais amplas da sua vida, que com certeza se você está assistindo esse vídeo, você em certo grau consegue se relacionar um pouco mais, um pouco menos, né? Espero que isso tenha dado uma luz aí, né? Que isso na verdade tenha ilustrado um pouco coisas que você não precisa fazer. Eu acho que esses vídeos são sempre uma conversa longa. Para mim é um pouco difícil de fazer esses vídeos porque requer que eu puxe da memória muitas coisas e que eu consiga organizar de uma maneira coerente, que não pareça só um desabafo, né? E eu fico um pouco tímido. Eu me sinto mal de contar um pouco essas coisas porque parece que eu estou fazendo um grande desabafo e eu acho que até em certo grau é. Mas enfim, espero que seja útil para você. Esse foi um vídeo pedido, né? E, de novo, no fundo é tudo uma grande reflexão, né? Isso você escolhe, assim, absorver alguma coisa disso ou não, né? Mas deixa aqui no comentário se você gostou, se foi útil de alguma maneira e deixem outras ideias de vídeos para fazer, né? Eu gosto muito, eu leio absolutamente todos os comentários, todos. Eu escolho responder alguns outros que eu acho que tem algum assunto mais legal, que eu acho que vale a pena, porque, não que não vale a pena responder os outros, tá? Mas que eu acho que vale a pena dedicar um pouco mais de tempo, porque outras pessoas vão ver, eu sei que vocês também leem os comentários dos outros, né? Então deixem os comentários, né? Escrevam nos comentários o que vocês acharam, deem sugestões de vídeo, né? E que eu leio e dentro da medida do possível eu vou tentar gravar para vocês. Tá? Eu espero que tenha sido útil. Desculpa aí, eu acho que ficou um vídeo longo, às vezes eu tenho a sensação que ficou um vídeo confuso, mas eu sinceramente te agradeço por ter assistido até aqui e a gente se vê na próxima. Até lá!